comum você ter a creche pública, ou seja, onde você pode deixar o seu filho de forma totalmente gratuita, sem nenhum tipo de custo. Isso de fato aqui não existe, tá? Todo o sistema, de educação antes dos 5 anos de idade, quando começa o zip code é o CEP, ou seja, o CEP da sua residência. E por que que é o zip code que define a escola onde você vai atuar? Porque é justamente o valor que você paga de property tax, ou seja, o IPTU da sua casa, que vai financiar a escola do seu zip code. Então, quanto mais aquela região consegue arrecadar em termos de property tax, ou seja, de IPTU, mais ela pode investir ou em um número maior de escolas ou na própria escola, se não demandar um número maior de vagas, né. Então, algumas escolas ou as escolas que estão localizadas naquelas regiões onde o IPTU é mais alto, ela acaba sendo beneficiada por uma estrutura melhor de laboratórios, de alternativas. Por exemplo, região de Horizon West, que fica aqui, em Orange County, né, onde fica Orlando. É uma região muito nova, onde os imóveis valorizaram muito e tem um alto valor agregado, fazendo com que o IPTU ali seja mais caro. As escolas ali são também relativamente novas, a maioria construída aí nos últimos 5 anos. A high school mais recente de lá, ela tem uma estrutura gigantesca, por exemplo, tem um laboratório inteiro de culinária, para ensinar os alunos a trabalharem como profissionais nessa área, ou a descobrirem como que a química influencia na culinária, afinal de contas, culinária não é só uma arte, né, também é ciência, tem muito de química ali. Então e não são todas as escolas que conseguem ter um laboratório gigantesco de culinária, e é uma escola que tem. Por quê? Porque o valor arrecadado por aquele condado permite com que aquela escola tenha estruturas a mais que outras talvez não teriam, ou que prefeririam, investir em outras áreas que talvez sejam mais relevantes quando você tem um orçamento mais limitado. Então é justamente por isso que quando você vai escolher uma escola, a escola precisa estar delimitada, uma escola pública no caso, ela precisa estar delimitada dentro do seu zip code, nem sempre você tem a opção de fato de escolher. Já vai ser determinado, se você está em tal, zip code, essa é a escola que você vai estudar. E aí a gente vai explicar um pouquinho melhor os diferentes tipos de escola. Quando a gente fala de escola, diferente do Brasil, que às vezes a gente estava acostumado com aquele, conjunto escolar, onde você tinha ali desde a creche até o ensino médio, todo mundo estudando em horários diferentes na mesma escola. Aqui isso não acontece. Aqui as estruturas são muito bem segmentadas, são muito bem divididas, e uma escola geralmente não se junta a outra, ou quando elas estão dentro do mesmo espaço, elas têm áreas totalmente distintas, individualizadas, para que crianças, por exemplo, do elementary school não se cruzem com crianças do middle school. Então, geralmente aqui você vai ter dentro daquele zip code, uma pre-K, uma escola, que, é antes de entrar na fase escolar obrigatória, você tem elementary school, que é a fase inicial, você tem a middle school, que é antes do high school, do ensino médio, você tem o high school, em instalações separadas, instalações divididas. Mas vamos explicar melhor um pouquinho como que funciona essa divisão. Começando lá pelo pre-K, que seria equivalente à creche no Brasil, ou seja, antes da fase obrigatória que começa aos 5 anos de idade. Como que funciona, Arsênio, o pre-K? Porque literalmente acho que dá pra fazer uma analogia com a creche no Brasil, quer dizer, até pela semântica da palavra. Mas o pre-K nos Estados Unidos, ele é amplamente oferecido como uma extensão, das igrejas. Igrejas não só de todas as denominações. Então tem muito pre-K, que estão ligados com um voluntariado das pessoas lá e tem um custo muito baixo. Só que o pre-K, quase sem exceção, com algumas poucas exceções, tem um custo, ainda que subsidiado. Então, é semelhante às creches no Brasil que não são oferecidas, talvez, pelo governo. Existe muitas possibilidades também, dependendo do condado, do estado e tal, de que os cidadãos podem fazer uma application e atestar que não tem condições de pagar um pre-K e ele também pode entrar ganhar uma bolsa para o pre-K. Então, o pre-K é pré-escolar, ou seja, antes de entrar num sistema público gratuito que a gente mencionou, que começa aos 5 anos e vai até o final, né, do high school no 12º ano.
E é bacana, de fato, explicar essa diferenciação, né, porque no Brasil é muito comum você ter a creche pública, ou seja, onde você pode deixar o seu filho de forma totalmente gratuita, sem nenhum tipo de custo. Isso de fato aqui não existe, tá. Todo o sistema, de educação antes dos 5 anos de idade, quando começa a ser obrigatório, ele vai ser privado, exceto raríssimas exceções. O que pode acontecer, como o Arsênio bem explicou, é você ter a possibilidade de algum tipo de subsídio, seja do governo, seja de uma instituição, porque o americano precisa trabalhar, é natural que na família ambos, o casal trabalhem, né, e você tem muita dificuldade, por exemplo, de pagar uma babá, o custo de uma babá em tempo integral é muito caro. A maioria das famílias médias americanas não tem essa possibilidade, tanto que, geralmente, essa fase escolar já aceita crianças, bebês, a partir de 6 meses. Muitas escolinhas ali, a partir de 6 meses, já aceitam bebês para que justamente os pais possam voltar ao trabalho. Horários geralmente são muito flexíveis, então você consegue deixar a criança o dia inteiro lá, começando às 7, 8 horas da manhã até às 5, 6 horas da tarde. É claro que isso vai variar de caso para caso, mas é uma alternativa, isso tem espalhado em todo o país, não é difícil o acesso, mas as melhores, como sempre, são concorridas. Então, às vezes, você conseguir uma vaga naquela mais próxima da sua casa ou que tem uma avaliação ali mais interessante, talvez seja mais difícil, você precisa entrar numa fila de espera. Tem muita gente que já entra numa fila de espera de uma escola antes mesmo de ter o filho. E é muito curioso isso, né, já está planejando ter o filho, já vai lá, já se cadastra para quando tiver o filho, ter a oportunidade daquela vaga reservada, né. Então Davi, é bem tem uma interessante o sistema. desculpa desculpa, Davi, só para, inclusive, uma questão de experiência pessoal mesmo com meus filhos que estão lá com meus netos lá, etcétera. Eu esqueci de falar. Existe um número considerável de pessoas da terceira idade, principalmente aposentadas e etcétera, que adquirem uma licença no estado para oferecer na sua própria casa um daycare, que chama os daycares privados. Eu tô aqui me lembrando recente, eu tenho, vários netos lá dos meus filhos que moram lá, etcétera, que moram aqui, nos Estados Unidos e moram lá em outros lugares, fora da Flórida, e eles precisaram, eh por conveniência, encontraram senhoras, geralmente aposentadas, tre que licenciadas para oferecer daycare para 2 ou 3 crianças na sua própria casa. Existe um número considerado disso, principalmente nas cidades menores.